Olá, seja muito bem-vindo ao Aprendendo Bíblia. Meu nome é José Roberto e eu quero te convidar a conhecer o meu canal. O canal Aprendendo Bíblia vai te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira que talvez jamais você tenha visto, porque eu vou usar aqui da história e da arqueologia também para nos ajudar a entender vários pontos bíblicos. O contexto histórico é essencial, pois nos ajuda a entender a cultura e os costumes dos povos que viveram naquela época, nos tempos bíblicos. Com isso, nós conseguimos entender para quem e para qual motivo, qual finalidade foram escritos cada um dos textos bíblicos. Isso é muito importante para não moldarmos a Bíblia conforme o nosso próprio tempo, conforme os nossos próprios costumes. Você quer um exemplo de como isso faz diferença? Pois bem, vou te dar aqui alguns. Vamos olhar para os dias de hoje, para a nossa época, para os nossos costumes. Se você fizer um sinal de joia positivo para alguém aqui no Brasil, saiba que em outros países isso é uma ofensa, é quase como mostrar o dedo do meio aqui no Brasil. Pois é, isso mesmo. Você dizer em alguns países que um homem é um gato é algo estranho para as pessoas que vão ter que te perguntar: o que você quis dizer com isso? Pois é. E na cultura judaica, naqueles tempos tão antigos, é mais difícil ainda a gente entender certas coisas. Por exemplo, você sabe o que é vestir-se de saco? Na cultura judaica, vestir-se de saco é o mesmo símbolo que nós temos aqui para luto, o vestir-se de preto, digamos assim. Porém, aparentemente na cultura judaica, eles não se vestiam literalmente de saco, como nos vestimos de preto aqui literalmente. Era apenas uma expressão, como estou morrendo de fome. De fato, você não está morrendo de fome, você não está morrendo, mas nós usamos essa espécie de hipérbole para dizer que estamos com muita fome. Assim também, os judeus, naquela época, usavam muito esses tipos de hipérboles. Você imagina o que seria o buraco da agulha que Jesus falou que era mais fácil um camelo passar por ela do que um rico entrar no reino de Deus? Será que a agulha daquele tempo era igual à agulha que nós temos hoje? Será que ela é diferente? Será que o buraco da agulha é uma agulha como conhecemos hoje para fazer costura? Essas coisas que nós vamos ver aqui no canal Aprendendo Bíblia. Além da história, eu disse a vocês que nós íamos estudar aqui usando a arqueologia. É muito importante usar esses dois princípios para entender muitas coisas na Bíblia. Eu não sou nenhum professor e tampouco um arqueólogo, mas eu aprendo com pessoas que são nomes renomados aí na história e também aqui no Brasil na atualidade. Por isso eu digo que aqui você talvez vai ver coisas que você nunca tenha visto durante os seus tempos de estudo bíblico na igreja e tudo mais, sem querer desmerecer os seus estudos e a igreja na qual você aprendeu todas essas coisas. Nós vamos aprender de uma forma diferente um pouco mais da Bíblia. A Bíblia, esse livro maravilhoso que nos revela Deus, o Criador de todas as coisas, nos revela Jesus Cristo, seu Filho, nosso Salvador, o homem que dividiu o tempo entre antes dele e depois dele. Legal, né? A Bíblia, que foi escrita em um período de aproximadamente 1600 anos, por 40 pessoas em 11 países diferentes. Por ter vivido em tempos diferentes, essas pessoas enfrentaram costumes e culturas também diferentes. A Bíblia foi traduzida para mais de 2.000 línguas e dialetos. A Bíblia, com certeza, é um livro incrível, o livro mais vendido no mundo. E eu convido você a embarcar em um estudo aprofundado neste livro maravilhoso que é a Bíblia. Se inscreva aqui no canal, ative também o sininho de notificações para você sempre receber os avisos dos vídeos que eu for postando aqui e que Deus te abençoe e te dê bastante entendimento para que possamos mergulhar na veracidade da Palavra de Deus.